Eterno, povo do Altíssimo, que a paz que excede todo entendimento seja com cada um de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Vocês que já vêm acompanhando o nosso canal, observaram que estamos falando sobre os dons espirituais e falamos também sobre o dom mais importante, que na verdade nem é um dom, é o caminho, né, que nós devemos trilhar, que é o amor. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o amor e fala sobre as três coisas mais importantes, que é a fé, a esperança e, obviamente, o amor. E lá fala que dos três, o maior é o amor, no qual eu já mencionei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vou deixar um link com os últimos vídeos que tratam sobre esse assunto. E hoje eu quero seguir nessa linha de raciocínio ainda, falando sobre um assunto que, segundo o apóstolo Shaul, é um dos mais importantes, que é sobre a fé. Hoje vou estar falando sobre a fé, a importância da fé. Eu vou estar pegando o exemplo das Escrituras para que possamos meditar e refletir, verificar se estamos agindo por fé, se estamos vivendo em fé ou não, certo? Esta é a Escritura que eu vou estar lendo. Eu quero que você acompanhe aí, se possível, que em Matitial, no capítulo 9, verso 18 até o 22. Enquanto ainda lhes dizia estas coisas, chegou um chefe e o reverenciou, dizendo: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, e põe tua mão sobre ela, e viverá. E Yeshua se levantou e o seguiu, e os seus talmidim. E certa mulher, que havia 12 anos estava enferma de uma hemorragia, chegou por trás dele e lhe tocou na borda da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas Yahshua, voltando-se e vendo-a, disse: Filha, tem bom ânimo, a tua imuná te curou. E desde aquela hora a mulher ficou curada. Aqui vemos uma história clássica de fé. O Salvador estava em um determinado lugar com seus discípulos e muitas pessoas o cercavam e queriam ouvi-lo e queriam aprender os seus ensinamentos. Quando chegou a ele um chefe de uma sinagoga, que era chamado de Rabi, que as pessoas que tinham o título de Rabi, e era uma pessoa de influência, e o nome dele era Jairo. E ele pediu para que o Salvador fosse até sua casa para orar pela sua filha, pela sua única filha, que estava muito enferma. E o Salvador se prontificou para ir até a casa de Jairo. Enquanto ele ia nesse caminho, surgiu uma mulher, que a Escritura não menciona o nome dela. Entretanto, essa história está documentada tanto em Matitial como em Marcos e Lucas, e para servir de exemplo para nós no quesito fé. Embora o nome dela não esteja arquivado, entretanto a história, o que ela fez, foi um gesto tão louvável
serve para nós nos inspirarmos hoje, para que possamos desenvolver ainda mais a nossa fé. E essa mulher sofria já 12 anos de uma enfermidade e, segundo as Escrituras, ela já tinha gastado tudo que tinha. Ela já tinha gastado todas as suas condições financeiras para tentar resolver esse problema. Entretanto, por mais que ela se esforçasse, por mais que fosse atrás dos melhores médicos da época, ninguém conseguia solucionar o seu problema. E ela ouviu falar desse homem que estava famoso naquela região porque ensinava como ninguém e porque operava curas e fazia sinais e maravilhas como ninguém tinha feito antes. E ela percebeu que aquela era a hora dela. E ela de alguma forma teve o conhecimento de que ele poderia solucionar o problema dela e fazer com que ela retomasse a vida normal e fizesse com que ela retomasse a sua vida tão sonhada, que era ser uma pessoa normal, saudável, feliz no meio da sociedade. Então ela fez algo que me chama a atenção. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes desse homem, se eu apenas tocar nas roupas do Salvador, eu tenho certeza que eu serei curado. Olha a intrepidez, olha a fé dessa mulher. Se ela falasse isso para alguém, provavelmente a pessoa ia dizer: você está louca, mulher? Onde já que você será curada? Primeiro, você não vai ser nem aceita, porque você é impura. Se ela contasse para alguém os seus planos, o seu desejo e o seu gesto de fé, certamente ela seria ignorada, seria ridicularizada. Contudo, mesmo assim, ela se prontificou a sair do seu lugar, e mesmo estando fraca fisicamente, mesmo correndo risco de cair pela rua por causa da sua debilidade de saúde, mesmo correndo o risco de passar por vexame mediante as pessoas que viriam ela e a desprezavam por causa da enfermidade dela, ainda assim ela decidiu ir atrás do Salvador e colocar em prática aquilo que ela já havia determinado, que era de simplesmente tocar nas vestes do Salvador. E a multidão apertava o Salvador, mas ela encontrou forças, estava determinada e foi atrás, e venceu aquela multidão, usando das suas estratégias, e conseguiu se aproximar do Salvador. E quando ela se aproximou dele, ela tocou nas roupas, nas vestes do Salvador. E quando ela tocou, ele parou. E ele indagou: alguém me tocou? E ele exclamou: alguém me tocou. Seus discípulos olharam para um lado e para o outro, e um de seus discípulos falou: mestre, a multidão te aperta, todo mundo se encosta em você, todo mundo quer tocar em você. E você diz: quem me tocou? Mas o Salvador enfatizou: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Quando ele falou isso, aquela mulher assustada, percebendo que não podia se esconder, chegou próximo dele, o reverenciou e declarou-lhe toda a verdade. Declarou-lhe a sua enfermidade e declarou-lhe que no ato que ela tocou
ela percebeu que ela foi curada. Então, após a mulher ter declarado toda a verdade, o Salvador olhou para ela e disse: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ou seja, o que fez toda a diferença naquela situação foi a fé daquela mulher. Provavelmente muitas pessoas que estavam ali seguindo o Salvador também estavam doentes. Seguiram e continuaram doentes. Mas essa mulher foi diferente, porque ela ousou em se aproximar e ela já estava determinada a fazer isso. Ela saiu do seu lugar determinada a encontrar-se com o Salvador. Qual a lição que podemos aprender com essa mulher? Em Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, está escrito: sem fé é impossível agradar ao Eterno, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, em primeiro lugar, creia que ele existe, e segundo, creia que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. É necessário ter fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de coisas que se não vê. É a convicção de fatos que ainda irão acontecer. É a convicção de fatos invisíveis. Isso é fé. Tem muitas coisas que nós não compreendemos por completo. Só precisamos ter fé. Quem busca explicação para tudo, pode ser que seja uma evidência de falta de fé. Devemos sim estudar, pesquisar, ler, meditar, mas em algumas situações nós precisamos ter fé. O conhecimento é limitado. A fé alcança onde o conhecimento não alcança. A fé vai além do entendimento. E essa mulher é um exemplo para nós. Simplesmente, ela cria que ao tocar nas vestes dele, ela seria curada. Só que ela recebeu muito mais do que isso. Porque quando o Salvador parou e disse: quem me tocou? O objetivo dele não foi expô-la ao ridículo. O objetivo dele não foi envergonhar aquela mulher. Muito pelo contrário. O objetivo dele foi em salvá-la. Tanto é que ele disse: filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Então aquela mulher recebeu não só a cura, mas recebeu também a salvação. Irmãos, que tenhamos mais fé. Que nossa fé seja mais ousada. Que sejamos mais intrépidos para colocar nossa fé em ação. Porque resultados grandes, resultados de milagres, só vão ocorrer com aqueles que estão dispostos a colocar sua fé em ação. Entendeu?
Então que o Eterno nos abençoe e nos ajude a desenvolvermos a nossa fé, a sermos mais ousados, para que milagres aconteçam nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão esperando que alguém faça algo por elas, e que possamos assim estar agradando ao Eterno, para que se cumpra Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradá-lo, mas com fé certamente é possível agradá-lo. E Ele se agrada de quem tem fé, de quem vive pela fé, de quem ousa e de quem coloca a sua fé em ação. Então que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família, e que te dê a sua paz. Até mais.